Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa. Que Deus abençoe cada uma de vocês, de modo especial com muita saúde, corpo e alma, com muita força. Estes dias tão difíceis que nós estamos atravessando durante esta pandemia, que nos últimos dias tem aumentado o número de casos, consequentemente de mortes, obrigando os governantes a adotarem medidas mais rígidas para que toda esta situação não nos atinja de modo ainda mais prejudicial. Não só podemos, como devemos recorrer à ajuda de Deus. Isso, repito, Deus abençoe a cada um de vocês, a todos nós, neste momento difícil. Amém. Hoje, dia 16 de março de 2021, é dia da nossa catequese. Estamos meditando sobre os 7 dons do Espírito Santo e com a catequese de hoje nós concluímos esta série de catequeses, repito, sobre os 7 dons do Divino Espírito Santo. Foi o que fez o Santo Padre, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, na quarta-feira, dia 11 de junho de 2014. Ele concedeu então a audiência geral, a catequese dentro da audiência geral, na qual ele refletiu sobre o dom do temor de Deus. Diz o Papa Francisco: com este dom do temor de Deus, nós concluímos a série de catequeses sobre os 7 dons do Espírito Santo. E o Papa, de maneira bem direta, inicia a sua catequese com uma definição. Diz o Santo Padre: temor de Deus não significa ter medo de Deus. Essa diferenciação é fundamental. Essa distinção é extremamente importante. Temor de Deus não significa ter medo de Deus, porque sabemos, continua o Papa, que Deus é Pai e nos ama, quer a nossa salvação e nos perdoa sempre. Por isso, não há motivos para ter medo dele. Vou repetir: não há motivos para ter medo de Deus. Eu costumo repetir nas minhas homilias, meus irmãos e minhas irmãs: toda a religião, toda a experiência religiosa que apela para o medo não pode ser de Deus. Não pode ser vinda do desejo do coração de Deus. O verdadeiro amor joga fora o medo, nos ensina São João em sua primeira carta. Portanto, vamos mais uma vez ouvir o Santo Padre: não há motivo para ter medo de Deus. O temor, continua o Papa, é o dom do Espírito que nos recorda como somos pequenos diante de Deus e do seu amor, e que o nosso bem está no nosso abandono, com humildade, respeito e confiança nas suas mãos. O Espírito nos recorda como somos pequenos e como devemos nos abandonar nas mãos de Deus. Pequenez e abandono. Este abandono diz respeito à vontade do Pai. Se o Pai nos ama, então não devemos ter receio de nos abandonar à sua vontade amorosa. Se sabemos que uma pessoa nos ama e que só quer o nosso bem, nós não vamos ter nenhum problema em dar ouvidos àquilo que essa pessoa nos diz, aos seus conselhos, às suas orientações. De novo, porque sabemos que essa pessoa nos ama. Com relação ao dom do temor de Deus, é o dom que nos dá também a consciência da nossa pequenez. Agora, aqui também é preciso que se faça uma ressalva. Essa pequenez não significa humilhação, rebaixamento. É a pequenez da criança diante do pai, não do escravo diante do patrão. Essa distinção não é do Papa Francisco, é uma distinção que eu faço e que acredito
explica bastante o que seja esta pequenez, a qual nos leva naturalmente à vivência do temor de Deus. Este temor nos coloca mais como crianças diante de seu Pai do que como escravos, né, diante do seu patrão. De novo, é importante que essa distinção fique muito clara. É isto, continua o Santo Padre, que faz o Espírito Santo em nossos corações. Leva-nos a sentir-nos como crianças no colo do nosso Pai. Então, neste sentido, compreendemos bem que, prestem atenção, o temor de Deus assume em nós a forma da docilidade, do reconhecimento e do louvor. São virtudes desta pequenez espiritual, Santa Teresinha talvez diria, né, da infância espiritual, que demonstram que nós estamos de fato cultivando este dom do temor de Deus. O temor de Deus assume, mais uma vez, em nós a forma de docilidade, reconhecimento e louvor de Deus, enchendo de esperança o nosso coração. A docilidade, que é típica das crianças, o reconhecimento das crianças aos seus pais, o louvor, a gratidão, este engrandecimento mesmo, né, que as crianças costumam fazer com os seus pais. Meu papai, minha mamãe, chamar a Deus de papai sem dúvida nenhuma, um louvor. Deus é meu papai. E mais ainda, continua o Santo Padre e o Papa, mesmo na experiência dos nossos limites e da nossa pobreza, o Espírito nos conforta e nos leva a sentir que a única coisa importante é deixar-nos conduzir por Jesus para os braços do Pai. Sim, porque no relacionamento da criança com o seu pai, nem tudo é festa, né? De vez em quando a criança cai, se machuca, fica doente, e não são momentos nos quais a figura do pai, a assistência do pai é desprezada. E mesmo que o pai precise em alguns momentos, né, ser um pouco mais severo, dar uma bronca, uma orientação um pouco mais dura, mesmo assim, em todos esses momentos, cada uma dessas situações não deixa de ser, pelo contrário, é ainda mais, né, se estas situações se apresentam ainda mais como realidades nas quais o amor dos pais se manifesta pelos seus filhos. Do mesmo modo acontece com o dom do temor de Deus, mesmo nas nossas limitações, mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas dificuldades. Mais uma vez, né, principalmente aí, Deus nos revela o seu amor paternal. Continua o Papa. O temor de Deus faz-nos ter consciência de que tudo é graça e que a nossa verdadeira força consiste unicamente em seguir o Senhor Jesus e em deixar que o Pai possa derramar sobre nós a sua bondade misericordiosa. E o Papa chama a atenção para uma daquelas 3 virtudes, né, típicas da infância espiritual e que marcam a alma, marcam a vida de quem cultiva o temor de Deus, qual seja a virtude da docilidade. Quem vive no temor de Deus tem o coração aberto, permite que a graça de Deus atue, não fica brigando com a ação de Deus em sua vida. Se abandona confiantemente, vai percebendo esta vontade, esta ação, sabe que esta vontade, que esta ação muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, exigirá renúncia, exigirá negação, né, de nós mesmos. Não é o que diz Jesus? Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Renunciar-se a si mesmo não significa negar a própria identidade, a própria personalidade. Quero acreditar que isso seja muito claro, né? Significa perceber que sim, existem realidades em nós que às vezes nós gostamos tanto, né? Certos comportamentos, certas pulsões, certas tendências
que não nos ajudam a viver o amor de Deus, a viver o amor que é Deus. Então, nós, com a ajuda da graça de Deus, vamos percebendo, vamos renunciando a isso, por mais que nos custe, e vamos abrindo o nosso coração, porque Deus não nos tira nada para não nos colocar algo infinitamente melhor no lugar. Bonito, né? Pois vamos ouvir de novo. Deus não tira nada de nós para que, em troca, não coloque algo infinitamente melhor no lugar. Então essa deve ser a nossa atitude diante do dom do temor de Deus, abrir o nosso coração para que Deus atue em nós. Agora, especifica o Santo Padre, o Papa Francisco, esta atitude de docilidade, de abertura à ação da graça de Deus, da vontade de Deus, não pode ser uma atitude de resignação. Fazer o quê, né? Deus manda, eu obedeço. Deus é maior que eu, então, paciência. Não pode ser assim. Até porque a graça de Deus percebe esse tipo de atitude hipócrita, falsa. Nosso assentimento, nosso sim à vontade de Deus deve ser um sim dado de coração, com amor. Explica melhor o Santo Padre. Somos levados a seguir o Senhor com humildade, docilidade e obediência, mas isso não com aquela atitude resignada, né, de quem só falta arrastar a cara no chão, né, aquela atitude lamentosa, mas com a admiração e a alegria de um filho que se reconhece servido e amado pelo Pai. Se eu me reconheço servido e amado pelo meu Pai, eu dou o meu sim a este Pai com alegria, com consciência, com liberdade, não sendo obrigado e nem me resignando. Continua o Papa. Sendo assim, não permanecemos submetidos ao Senhor pelo medo, mas porque nos sentimos comovidos e conquistados pelo seu amor. Bonito, né? Não é o medo que nos leva a dar o nosso sim à vontade de Deus, mas o amor. De novo, lembrando o evangelista São João, o amor joga fora o medo. Aqui a gente percebe que o dom do temor de Deus consegue substituir estes dois sentimentos, diríamos assim, estas duas realidades que ficam brigando para ocupar espaço na alma humana. O temor de Deus tira justamente o medo e faz com que aumente o espaço para o amor, uma vez que Deus não tira nada de nós sem nos dar algo infinitamente maior, né? E se há algo infinitamente maior do que o amor, eu desconheço. Até porque o amor, como nos ensina a Sagrada Escritura, é o próprio Deus. Ninguém deveria oferecer qualquer resistência a que fosse tirar do que quer que seja de dentro da sua vida para que no lugar esta realidade fosse substituída pelo amor. Se Deus quer tirar de mim o medo e colocar o amor, que é Ele mesmo, pois que Ele fique à vontade. Eu é que não vou me opor a isso e nem aceitar esta realidade de maneira resignada e lamentosa, como diz o Papa Francisco, né? Pelo contrário, vou aceitar esta substituição com muita alegria, também oferecendo o amor do meu coração. Mas é preciso ficar atento, diz o Papa. O dom do temor de Deus é um dom que de vez em quando, podemos dizer assim, ativa em nós um alarme, um despertador. Que alarme é esse? Diz o Papa. Estejamos atentos para não pormos nossa esperança no dinheiro, no orgulho, no poder e na vaidade. O dom do temor de Deus sempre nos adverte quando nós estamos colocando as esperanças nestas realidades. É um dom que nos adverte, que faz com que soe esse alarme diante da nossa teimosia, diante da nossa obstinação no pecado. Deus não abandona ninguém no seu pecado.
A não ser, é claro, que a pessoa queira. Deus sempre, 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 sempre estará advertindo, estará fazendo soar este alarme, mesmo naqueles pecadores que por anos e anos e anos e anos estiveram mergulhados no erro. Deus, como pai, aquele pai mesmo que se intromete na vida do filho, não tira a sua liberdade, mas também não perde a chance de dizer: meu filho, você está errado. Por 2 anos você está errado, por 5 anos você está caminhando errado, por 10 anos você está caminhando errado, por 50 anos você está caminhando errado. Deus nunca deixa de advertir. Certamente é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e outros padres nos alegramos muito quando, vez por outra, eu diria vez em sempre, porque isso sempre acontece, se apresentam diante de nós, movidas pela graça de Deus, pessoas que vêm se confessar depois de 10, 20, 30 anos, dizendo: Frei, fazem 30 anos que eu não me confesso e eu estou querendo voltar para Deus. Imagine se Deus abandonasse essa pessoa, mas Deus o tempo todo está, de novo, não oferecendo esses alarmes, estas advertências, que não precisemos esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, que nós possamos dar ouvidos a estas advertências de Deus no momento em que Ele nos fizer, no momento em que Ele as dirigir à nossa consciência, para dar a nossa resposta. De filhos que de vez em quando merecem uma bronca do pai, mas não ficam se revoltando contra o pai. Percebem as razões de seu pai, abaixam a cabeça, sabem pedir perdão e dizer: me desculpa, meu pai, sim, eu estive caminhando errado. Conto com a sua ajuda. Que o Senhor continue me iluminando, me orientando, me ajudando para que eu retome o caminho certo. E é a respeito destas advertências, que o Espírito nos faz, por meio do dom do temor de Deus, que o Santo Padre, então, caminha para o final da sua catequese, desenvolvendo uma reflexão que eu gostaria de ler na íntegra. O Papa diz: penso nas pessoas que têm responsabilidade sobre os outros e se deixam corromper, se deixam arrastar pela corrupção. Vocês pensam que uma pessoa será feliz, uma pessoa assim, será feliz no além? Não. Todo o fruto do seu suborno corrompeu o seu coração, e assim será difícil alcançar o Senhor. Nem parece palavras do Papa Francisco, porque às vezes nós temos uma ideia do Papa Francisco tão bonachão, e ele não deixa de ser, mas é como eu disse, muitas vezes a bondade de Deus, o amor de Deus deve se expressar em palavras um pouco mais diretas, um pouco mais incisivas, para que as pessoas tomem consciência de que estão andando no caminho errado. E o que o Papa aqui está dizendo é o seguinte: que muito embora Deus queira com todas as forças do seu coração nos salvar, nós podemos sim rejeitar esta salvação. Então ele usa como exemplo, um primeiro exemplo, uma pessoa que viveu na corrupção o tempo todo, não pense que no além conseguirá encontrar o Senhor. Eu costumo dizer que o mapa do céu nós desenhamos aqui na Terra. Devemos usar o tempo aqui na Terra para desenhar bem o mapa do céu com a ajuda da graça de Deus, porque sair desse mundo sem esse mapa, nós entregamos essas pessoas para a misericórdia de Deus. Penso, continua o Papa, em quantos vivem do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Vocês pensam que aqueles que traficam pessoas, que exploram o próximo com o trabalho escravo, têm o amor de Deus em seu coração? Aí o Papa ousa dizer: não têm o temor de Deus, e por causa disso não são felizes. E o Papa não está dizendo uma mentira não, viu? Pergunte a qualquer padre que confesse às pessoas, e ele vai te dizer que isso é uma verdade. A pessoa que vive no mal e vive no pecado, por mais que na aparência tente propagandear uma falsa felicidade, mesmo que a vida financeira, que a vida material vá de vento em popa,
essa pessoa não é feliz. Faz lembrar aquela afirmação que nós tantas vezes vemos nas redes sociais e em outros lugares, né? Existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que tem é o dinheiro. Certamente o Papa se refere também a esta realidade. Continua o Papa: penso naqueles que fabricam armas para fomentar as guerras. Mas que profissão é esta? O Papa se espanta. Que profissão é esta? Fabricar armas? E isso nos dá um puxão de orelha no nosso país, né? No qual muitos cristãos fazem questão, né, de fomentar a fabricação, a posse de armas, como se a segurança pública fosse papel de cada cidadão. Não, existe um contrato social na nossa sociedade. Nós delegamos aos nossos governantes o dever de prover a nossa segurança. No Estado democrático de direito deve funcionar assim. E se não funciona assim, não é porque as coisas estejam erradas conosco, é porque as coisas estão erradas na realidade. E aqueles que nos governam devem ser cobrados por isso. Se existe tanta violência, tanta injustiça, que faz com que algumas pessoas queiram tirar das outras aquilo que não lhes pertencem, a resposta a isso não são armas. Já que alguém está querendo tirar de mim o que eu possuo, então eu vou comprar uma arma. Se a pessoa chegar perto, eu atiro, dou um tiro na cabeça dela. Né? Vejam que modo simplista de pensar as coisas, não é? Sabendo que esse mesmo sistema que produziu a pessoa que hoje veio tentar me roubar e que levou um tiro na cabeça, continuará produzindo cada vez mais pessoas assim. E aí não vai adiantar eu comprar só uma arma, eu terei que ter um arsenal. E ninguém se engane, por isso nós também vamos responder diante de Deus. Vamos ouvir o Papa de novo. Penso naqueles que fabricam armas para fomentar as guerras. Que profissão é esta? Estou convicto de que, se agora eu dirigir a vocês, e aqui o Papa pergunta para o povo que está reunido lá na Praça de São Pedro, não é? Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo nesta manhã são fabricantes de armas? Aí ninguém levanta a mão. E o Papa conclui, né? Tá vendo? Nenhum, ninguém. E sabe por quê? E aí responde o Papa: estes fabricantes de armas não vêm aqui para ouvir a palavra de Deus. Que bonito, né? Eles não vêm aqui para ouvir a palavra de Deus, eles fabricam a morte. Não são palavras minhas não, viu? São do Papa. Eles fabricam a morte, são mercadores da morte. Fazem da morte a sua mercadoria. Olhem como isso é sério. Que o temor de Deus os leve a compreender que um dia tudo acaba e que eles também deverão prestar contas a Deus. Então, com estes exemplos, o Santo Padre conclui a sua catequese, indicando, situações nas quais o Espírito Santo faz esse alerta. Claro, são situações bastante extremas, mas nos ajudam a entender que este alerta o Espírito também nos faz em situações de escravidão, de morte, de injustiça, que também podem querer, por causa da ação do mal, infectar as nossas almas. Pois muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, antes de terminar com a oração, gostaria de agradecer a cada uma de vocês por terem me escutado nestes minutos. Mais uma vez, renovo as minhas orações para que Deus fortaleça, conforte, console, proteja de todo mal, do corpo e de alma, cada uma de vocês. E gostaria ainda, de desfazer o pedido para que curtam este vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, convidem outras pessoas a fazer isso também. Que grande alegria Deus nos deu, ainda no final da semana passada. Chegamos à marca de 2.000 inscritos no nosso canal. O canal vai completar um ano com 2.000 inscritos. É uma beleza, né? Então,
Tudo isso nos faz ter a convicção de que esse nosso projeto de evangelização atinge um número cada vez maior de pessoas. Que Deus abençoe, portanto, cada um de vocês inscritos e que esta bênção seja duplicada àqueles que trazem mais um inscrito para o nosso canal. Vamos terminar rezando com o Papa Francisco. Ele nos propõe o Salmo 34, que diz o seguinte: quando um pobre invoca o Senhor, Deus o atende e o liberta de todas as angústias. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Peçamos então ao Senhor a graça de unir a nossa voz, a voz dos pobres e dos sofredores, para que todos acolhamos o dom do temor de Deus e assim possamos reconhecer-nos todos revestidos da misericórdia e do amor de Deus, que é nosso Pai e nos ama infinitamente. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.